vocês no YouTube, junto com vocês, para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo de Física do nono ano. Hoje nós vamos falar sobre eletricidade, um conteúdo bastante legal para a gente trabalhar não só no nono ano, mas quando vier os nossos estudos aí do ensino médio. E é uma área que muitos gostam de seguir futuramente, né? Para quem gosta da eletricidade, é um ramo bastante legal para quem quer seguir uma carreira profissional dentro desse contexto sobre eletricidade. Então, para que a gente possa falar de eletricidade, primeiramente a gente tem que falar de um carinha muito importante dentro do nosso mundo. Tudo que nos rodeia é formado por átomos. Os átomos são a parte indivisível da matéria, ou seja, o seu livro, o seu caderno, sua caneta, seu lápis, a roupa que você veste, tudo que você possa imaginar é formado e constituído por átomos. Os átomos, por sua vez, ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Então, é em cima desse estudo dos átomos que nós vamos nos centrar o estudo da eletricidade. Tá? E é bom que você já entenda de início também a questão dos átomos, porque ele vai voltar quando a gente for falar ainda da química, né, que é um assunto programado também para este nosso estudo do nono ano. Então, falando da física propriamente dita, sobre a eletricidade, vamos falar um pouquinho já sobre cargas elétricas. Como eu disse, todo objeto, toda matéria que existe na face da Terra é constituída por átomos. O átomo, por sua vez, ele tem um núcleo, né, essa parte central dessas bolinhas pretas e vermelhas, tá? Ele tem um núcleo e ao redor desse núcleo ele tem uma região onde os seus elétrons circulam. Essa região que é chamada de eletrosfera. O núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons. E a sua eletrosfera, como o próprio nome já diz, está localizado os elétrons. A eletricidade, de forma geral, os seus primeiros estudos são apontados para o cientista Tales de Mileto. Foi ele que primeiro a trabalhar, a ter os primeiros conceitos relacionados à eletricidade. Mas isso é um pouquinho de história que não vai interessar muito para o nosso estudo, né? Apenas para o nível de informação. Tá? Então, voltando a falar de átomos, né? O que nós temos em um átomo? Como já falamos, os átomos constituem as matérias, é a parte indivisível, ou seja, vamos tentar imaginar o que é a parte indivisível da matéria. Imagine um papelzinho e você começa a rasgá-lo, a picar, né? Começa a cortar ele e dividir em partes menores. Vai chegar um momento em que você não vai conseguir mais dividir aquela parte de papel que você continua picando. Vai ser um momento que você não consegue mais. Por ser tão pequeno que você não consegue mais. Imagine isso agora, falando em relação a átomos. Átomos é a parte indivisível da matéria, está na matéria. E como está na matéria, tem um momento em que você não consegue mais dividir essa matéria. Quando você não consegue mais dividir, você chegou no átomo. Como eu disse, o átomo é constituído por prótons e nêutrons no seu núcleo e o elétron, né, que constitui a sua eletrosfera. No átomo, os prótons, eles recebem uma carga elétrica positiva e os elétrons possuem uma carga elétrica negativa. Isso nos vem dizer que os dois têm cargas elétricas contrárias. No estudo da eletricidade, quando nós temos corpos com cargas elétricas iguais, a tendência é que eles se repelem. Ou seja, se eu tenho um corpo positivamente e outro corpo positivamente, eles não vão jamais se unir, eles vão se repelir, né? Vão se afastar um do outro. Quando nós temos corpos com cargas elétricas diferentes, positiva e negativa, então eles se atraem. Já ouviu falar na frase, os opostos se atraem? Essa frase ela vem do estudo da física, certo? Relacionada à eletricidade. Tá? Então, os opostos se atraem. Cargas elétricas diferentes, a tendência é se atrair.
cargas elétricas iguais repelem. Nunca há, no estudo da eletricidade, quando nós temos dois corpos se atraindo, tá? Nunca vai haver ganho ou perca de prótons, somente de elétrons. É os elétrons que é ganhado ou que é perdido. É um assunto que a gente vai detalhar ainda lá na química. Quando um átomo perde elétron, significa que ele está carregado positivamente. Quando ele ganha elétron, significa que ele está carregado negativamente. Também é algo que nós temos que assimilar, certo? Perdeu elétron, o átomo fica positivo. Ganhou elétron, ele fica negativo. Mas por que isso acontece? O contrário do que a gente aprende na matemática. Porque aqui a gente está trabalhando com o oposto da carga do próton, certo? Então, uma coisa vai puxando a outra. Vamos falando agora sobre eletrização, né? Para a gente poder entender como é que essa eletricidade sai de um ponto, vai para o outro, como isso acontece. Tá? É bom entender que, repito mais uma vez, nos fenômenos elétricos não há perca de prótons, nem ganho de prótons, e sim de elétrons. Então, os elétrons é que faz essa transferência de energia de um átomo para o outro. Tá? Eletrização dos corpos. As eletrizações dos corpos podem ser de três tipos: por atrito, por contato ou por indução. Mas o que vem a ser eletrização, né? Como é que o corpo está eletrizado? Na natureza, os materiais se diferem quanto à capacidade de conduzir ou não eletricidade. Neste caso, nós conseguimos identificar dois tipos básicos. Ou ele é um bom condutor de eletricidade, ou ele é um isolante, né, da eletricidade. Exemplo de bons condutores: todos os tipos de metais. Os metais que nós temos são bons condutores de eletricidade, tá? Como o ferro, como o alumínio, são bons condutores de eletricidade. Isolantes: borracha é um bom isolante, madeira é um bom isolante. Significa o quê? Que a eletricidade vai ter dificuldade ou não vai conseguir passar por esses materiais. Para o trabalho correto com a eletricidade, é necessário estar bem equipado com materiais isolantes. É por isso que os profissionais usam bastante borracha, para que eles não venham a ser afetados pela eletricidade, né, a ponto de sofrerem acidentes. Então vamos continuar ainda, explicar agora um pouco sobre eletrização por atrito. A eletrização por atrito é aquela eletrização onde eu tenho um corpo que está eletrizado, aproximo de um outro corpo que não está, e aí ele acaba sendo atraído, o que não está eletrizado sendo atraído pelo que está. Um exemplo bem prático é quando nós pegamos uma caneta, esfregamos numa blusa, por exemplo, por alguns minutos, e aproximamos de algumas folhinhas de papel. A gente vai ver que as folhinhas picadas de papel vai ser atraído pela caneta. Por quê? Porque a caneta está eletrizada e o papel não. Então ele vai ser atraído. Tá? Essa eletrização por atrito vem por quê? Porque o atrito que nós fornecemos à caneta gerou eletricidade. Essa eletricidade, que nós chamamos de eletricidade estática, acabou sendo passado para o papel e ele foi atraído. Tá? Aí nós temos a eletrização por atrito. Na eletrização por contato, um exemplo bem básico de eletrização por contato nós temos no nosso planeta Terra. O nosso planeta ele é o tanto fornecedor como receptor de elétrons. Quando o corpo positivamente é colocado em contato com a Terra, por meio de um fio condutor, elétrons passam da Terra, para o corpo que foi colocado em contato com a Terra, fazendo com que esse material fique neutralizado. Quando um corpo negativamente é colocado em contato com a Terra, elétrons passam do corpo para a Terra, deixando também, nesse caso, neutralizado. Então nós temos aqui o que nós chamamos de eletrização por contato. Né? Dois exemplos bem práticos que eu acabei de falar para vocês aí do corpo em contato com o planeta Terra. O planeta Terra é a forma mais fácil que tem de neutralizar determinados corpos. Tanto que os para-raios são diretamente direcionados, né, para a Terra para que deixe os corpos neutralizados. Por fim, nós temos eletrização por indução.
Para a gente entender o processo de eletrização por indução, vamos observar essa imagem, que ela é bem clássica, praticamente todos os livros didáticos trazem ela, né? Uma forma de você entender o que é eletrização por indução. Conforme a figura, né, conforme você está vendo nesta figura, nela nós temos um bastão eletrizado negativamente, e esse bastão é chamado de indutor. Ele é aproximado de um corpo neutralizado, então esse corpo está neutro. Como é que eu sei que esse corpo está neutro, professor? Porque nota que na imagem nós temos a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Isso faz com que esse corpo esteja neutralizado. Veja também que nesta imagem, o corpo que está neutralizado ele está em contato com a Terra. Nesta imagem não há o que a gente viu agora há pouco, falando sobre, né, eletrização de contato. Veja que há apenas uma separação das cargas, né, positiva para um lado, negativa para o outro. Quando há essa separação, isso não quer dizer que o corpo ficou eletrizado, ele ainda permanece neutro. Porém, quando ligamos o lado oposto do condutor à Terra, os elétrons começam a migrar, né, para a Terra pelo fio condutor, e isso faz com que o corpo fique carregado positivamente. Então, o que é que nós temos aqui? Eletrização por indução. Então, repetindo, primeiro, o bastão, ao se aproximar, faz a separação das cargas, positiva para um lado, negativa para o outro. Ao colocarmos o fio em contato com a Terra, faz com que as cargas negativas saiam, né, e vá para a Terra, fazendo com que o corpo agora fique carregado positivamente. Em todo o estudo da física, nós sabemos que existe cálculos. A unidade de medida de carga elétrica, no caso do nosso estudo da eletricidade, é dado pelo nome de Coulomb. Dado por Coulomb. Um único elétron tem carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Nós estamos falando de um único elétron. Sabemos que conforme a imagem anterior, né, estava aqui na lousa, nós vimos que os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Cada elétron em um átomo, ele possui uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, nós vamos considerar a seguinte situação. Se um determinado corpo perde 1 bilhão de elétrons, então nós podemos afirmar a seguinte carga. Se eu tenho a carga e esse corpo perdeu 1 bilhão de elétrons, o que é 1 bilhão de elétrons? 1 bilhão de elétrons é a mesma coisa de eu pegar o 10 e elevar a 9. Se você pegar 10 e elevar a nona potência, você vai ter como resultado 1 bilhão. Então, se um corpo perdeu 1 bilhão de elétrons, considerando que o elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, né, que é o Coulomb, tá? Quando multiplicamos esses dois números, nós ficamos exatamente com esta resolução. Tá? Nota que, como se trata de um cálculo que eleva, né, que trabalha com potência, tá? A unidade primária permanece. Eu vou trabalhar apenas com, né, os dois números que têm potência, onde as bases são iguais. Então, se eu tenho bases iguais, eu vou repetir a base e vou trabalhar apenas com os meus expoentes. Nesse caso, vai haver uma subtração. É isso? Então, a carga em Coulomb vai ficar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 Coulomb. Isso significa que posso dizer o quê? Se N é o número de elétrons de um corpo qualquer, né? Aqui nós trabalhamos com 1, mas se nós trabalharmos com 1 bilhão, mas podemos trabalhar com menos, com mais, enfim, né? Então, se N é o número de elétrons ganhados ou perdidos, e é a carga de elétron que nós temos aqui, o valor da carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, isso permite nos dizer e escrever o quê? Que a quantidade de carga ganhada ou perdida de um elétron pode ser escrito pela seguinte fórmula, né? Que quantidade de carga vai ser igual a N, quem é N? Número de elétrons, e que vai ser o que? A carga do elétron. Tendo esta informação, eu posso calcular futuramente, né, qual é o ganho, qual é a perca de determinados elétrons e qual a carga que eu posso estar calculando em cima desses valores. Apenas com esta forma, né?
Ainda considerando esse contexto, né, de eletricidade, perca, ganho, vamos falar agora do que nós temos por corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela é o movimento ordenado de elétrons dentro de um determinado condutor. Tá? Este movimento ordenado nos permite calcular algo que é chamado de intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica, chamada por I minúsculo, é igual a corrente elétrica dividida pelo segundo. Tá? Daqui a pouco a gente vai um pouco na prática para entender melhor todas essas fórmulas. Como os elétrons ele possuem uma quantidade de carga muito pequena, então emprega-se como unidade de carga elétrica para eles o valor de 6,5 vezes 25 vezes 10 elevado a 18. Então, um coulomb é igual a carga elétrica de 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Tá? Isso é só para conversão. Daqui a pouco a gente vai para os nossos conteúdos que envolvam a aplicação de tudo isso. Por enquanto a gente está apenas nas teorias. Vamos dar um resumo do que a gente acabou de falar, isso apenas deixando nas fórmulas, para você entender. O que é a intensidade de corrente elétrica? Vai ser a carga elétrica dividida pelo segundo. Tá? Um coulomb vai ser igual a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Então, quando eu tenho essa configuração, então eu tenho um coulomb. Tá? Quando eu pego um coulomb e divido ele por um segundo, eu tenho o que nós chamamos de amperagem. Tá? Então, é a minha quantidade, o meu ampere. Então, o que é o ampere? Vai ser um coulomb por segundo. Isso é bem interessante, principalmente para quem quer seguir a carreira nesse ramo de eletricidade, engenharia, qualquer outro ramo que envolva eletricidade, pois todos esses termos, parece complicado, mas não é, vem com um propósito de estudo e aplicação dentro desse ramo. Vamos falar agora sobre circuitos elétricos. Circuitos elétricos. O que é um circuito elétrico? É o conjunto de dispositivos eletrônicos e condutores que ligam os dispositivos elétricos entre si, em que uma corrente elétrica pode circular. Nós temos dois tipos básicos de circuitos: os circuitos em série e os circuitos em paralelo. Tá? Além de eu ter colocado essa configuração, que é a configuração técnica de como é escrito o circuito elétrico, vou deixar para vocês também essas imagens para você entender. A de cima o circuito em série, a de baixo o circuito em paralelo. Qual a diferença básica, professor, de uma para a outra? Se eu tenho um circuito e ele é em série, supondo que cada partezinha dessa seja uma lâmpada, tá? Então, se esta lâmpada aqui vem a queimar, as demais não vão acender, certo? Se uma lâmpada do circuito em série ela vem a queimar, a sua vida útil chegou ao fim, então as demais, por mais que elas estejam boas de uso, elas não vão mais acender. Isso por quê? Porque uma vez que esta queima, o circuito que passava após ela ficou interrompido. Então a eletricidade não consegue mais continuar o seu circuito. Isso faz com que as demais lâmpadas elas fiquem também apagadas. Um exemplo clássico de circuito desse tipo é o que nós temos nos nossos pisca-pisca na época de Natal. Às vezes você compra uma caixinha com 20, 30, 40 pisca-pisca e de uma hora para outra um vai lá e puff, apagou. Aí você vê que não só uma parou de acender, mas uma linha que envolve umas 10 a 15 lâmpadas também pararam. Isso por quê? Porque provavelmente a primeira lâmpadazinha queimou e o circuito elétrico das demais foi interrompida. Nos circuitos em paralelos, quando eu tenho uma lâmpada que queima, por exemplo, ela queimou, as demais vão continuar acesa. Isso por quê? Porque quando a corrente elétrica vem no circuito, ela é dividida. Então, uma parte sobe, a outra parte passa direto. Uma sobe, a outra passa direto. Então, se a eletricidade subiu aqui, mas essa lâmpada está queimada, não impediu que as demais se acendessem, pois a corrente elétrica ela continuou o circuito.
é o mais comum que se usa nas nossas casas. Deu para entender aí o que é um circuito de série, um circuito de paralelo? Basicamente é isso. Vamos falar agora sobre DDP, diferença de potencial. A quantidade de energia elétrica transportada por uma carga elétrica depende do gerador, de onde essa energia está saindo. Que, conforme vou mostrar aqui nesta imagem, a nossa carga geradora vai ser a pilha. Tá? Então, essa carga geradora que a pilha está gerando, no caso aqui representado por 1,5 volts, é o que nós chamamos de DDP. Então, o que é a DDP? DDP indica a quantidade de energia elétrica que ela fornece a cada carga. Tá? A cada carga. A DDP, dentro do estudo da física, ela é representada pela letra U. A sua unidade de medida nós chamamos por volt. Certo? Então, sempre que você ouvir falar em volts, esta bateria ela gera 3 volts, 12 volts. Então nós estamos na realidade falando da DDP. E o que é DDP? Diferença de potencial elétrico. Tá? Então diferença de potencial. Então sempre que você pegar uma pilha, a bateria do seu celular, a bateria de um carro, tá? Onde tiver expresso a palavrinha volts, então nós estamos, ou a letrinha V, do qual o volts representa, então nós estamos falando da diferença de potencial. Então o que é isso mesmo? É a quantidade de carga elétrica que fornece a cada carga. Como é que eu calculo a DDP? A DDP ela é calculada por resistência vezes a intensidade. Tá? É bom entender que se aqui é um cálculo simples de regra de 3, tá? Então dá, com esta única fórmula eu posso calcular DDP, intensidade e também posso calcular resistência. Tá? Então fique atentos porque uma questão só, né, pode, com uma única fórmula, envolver 3 assuntos diferentes. Estamos quase terminando aqui as partes teóricas relacionadas a esse estudo de eletricidade, né, os mais básicos. Agora nós vamos falar de algo chamado de potência elétrica. A potência elétrica você também já deve ter visto, né, em alguns aparelhos eletrodomésticos da sua casa, como o ferro, por exemplo, os chuveiros elétricos que vêm com a letrinha W. Tá? O que é esta potência elétrica? A energia nos aparelhos elas são convertidas para várias finalidades, como por exemplo, rotacionar um motor, como no caso de um ventilador, fazer as hélices funcionarem, gerar calor no caso dos resistores e também gerar energia luminosa no caso das lâmpadas elétricas. O potencial elétrico ele é diretamente proporcional à tensão e à corrente elétrica. Para que a gente possa entender melhor esse contexto relacionado a potencial elétrico, vamos para uma explicação bem breve, um exemplozinho. Um chuveiro elétrico de 2.200 watts que está ligado a uma corrente de 110 volts tem corrente igual a. Então, veja só, se eu tenho uma fórmula para calcular esse potencial elétrico, nota que o potencial elétrico ele é diretamente proporcional a esses dois outros aqui. É isso? Lembrando que o U é a minha DDP, né, e o I é a minha intensidade de corrente elétrica. Então, basta a gente substituir esses valores na fórmula e fazer os nossos cálculos. Onde o P vai ser o 2.200 watts, 2.200, que é igual a minha DDP ou tensão, ou a minha tensão, DDP ou tensão, tanto faz. Neste caso, sabemos que a DDP ela está ligada ao volts, então a minha voltagem igual a 110, é isso? 110 volts, que multiplica a minha intensidade, que é o que nós estamos querendo procurar, né? Corrente, a intensidade de corrente. Então vamos fazer esse cálculo agora. Organizando a conta, então nós vamos ter 2.200 watts que divide 110 volts. Dividindo um pelo outro, então eu tenho uma intensidade igual a 20 amperes, que é o valor aqui da minha intensidade. Vimos que em toda e qualquer aplicação desse conteúdo de física no ramo da eletricidade, o contexto que envolve todas as fórmulas elas são importantes, mas mais uma vez eu deixo bem claro para vocês, na grande maioria, regra de 3 simples, que é um assunto bem prático para a gente. Vamos para mais alguns exemplos para a gente encerrar essa nossa videoaula.
mais um exemplozinho para a gente trabalhar tudo isso que a gente comentou desde o início dessa aula até aqui, né? Alguma coisa de novidade? Apenas um símbolo. Quando nós falamos de resistência, a resistência elétrica é dada por este símbolozinho, que é o símbolozinho de ohms, tá? Então, é só uma informação a mais para a gente poder entender. Então, uma lâmpada está submetida a uma tensão de 12 volts. O que é a voltagem? Não esqueça, é a minha DDP, tá? Ó, a DDP ela é representada pela letra U. Como é que eu calculo essa voltagem? Como é que eu calculo essa DDP? A resistência vezes a intensidade. Tá? Tudo é um processo contínuo de formação. Tá? Sabendo que a resistência é de 8 ohms, determine a corrente que passa por esta lâmpada. Então vamos lá. Né? Eu tenho todas essas fórmulas que eu coloquei só para a gente poder entender. Tá? Como é que eu calculo o DDP? Aqui, mas se eu quero calcular a intensidade, eu só faço transformar esta primeira fórmula nesta outra. Então, o que é que eu estou querendo? Estou querendo isso. Né? A intensidade, que é igual a minha tensão, a minha DDP, sobre a minha resistência. Então, a minha intensidade I vai ser igual à minha tensão, 12 volts, que divide, né, a minha resistência, que é 8. Então, nesse caso, eu tenho uma intensidade elétrica de igual a de 1,5 amperes. Não esqueça, a intensidade a gente dá em amperes. Vamos terminar essa videoaula falando de eletricidade com mais um exemplo, se remetendo aqui ao que a gente falou lá no início deste vídeo. Tá? Depois a gente complementa esse estudo da física do 9º ano, falando um pouquinho sobre magnetismo. Aí a gente deixa para a segunda parte de uma nova aula. Tá? Olha o próximo exemplo. Qual é o valor da intensidade da corrente elétrica de um fio, no qual passam 1000 trilhões, o que é 1000 trilhões? É 10 elevado a 15 de elétrons em 2 segundos. Ora, para a gente calcular, neste caso, a intensidade da corrente elétrica, eu tenho a seguinte fórmula. Né? O I é igual a quantidade sobre ΔT aqui, que vai ser o meu tempo gasto que a questão está me dando. Dada a fórmula, agora a gente só precisa aplicar aquilo que nós já sabemos, o que a gente já viu desde o início desta nossa aula, que você foi anotando no seu caderno. Né? Então, que você tem aqui as informações. A minha intensidade é igual à quantidade de energia, nesse caso nós vamos ter que colocar o quem? 10 elevado a 15, que multiplica, vai multiplicar quem aqui, professor? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e tudo isso vai ser dividido por 2, que é o tempo dado aqui, os 2 segundos da questão. Então vamos lá, agora é desenrolar o que a gente sabe de matemática. Uma intensidade igual, né, a 1,6 vezes 10, como eu vou subtrair aqui, elevado a menos 4. Elevado a menos 4. Sobre 2. Quando nós chegamos a este ponto, eu não vou fazer os cálculos completos, transformando esse carinha aqui em uma fração, né, para assumir esse valor negativo, aquilo que a gente aprendeu lá na matemática do 7º ano, não vou me remeter a isso. É bem comum na física, tanto quanto na química, esses valores se repetir na resposta final. Tá? Então a gente vai trabalhar apenas com esses dois números aqui. Ó. Nós vamos apenas dividir ele. Tá? Então, 1,6 dividido por 2 é 0,8. Que nós vamos multiplicar, vamos só repetir aqui esta potência. Então, a resposta final da nossa questão é essa. Qual é o valor dessa intensidade? O valor da intensidade é 0,8 vezes 10 elevado a menos 4. Claro que se eu for fazer o cálculo maior, a gente pode chegar a esse cálculo maior. Né? Mas ficamos assim, pois a maioria das questões vem nesse formato, né, para deixar sempre a potência no menor possível, tá? Calculando elas e deixando a resposta sempre assim. Nós ficamos por aqui, a gente se vê na nossa próxima aula de física.